Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Rosante e a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é o comecinho da República Velha, ou, na verdade, o que a gente chama de República Oligárquica. Você já sabe que a República Velha se dividia em dois períodos, a República da Espada e a República Oligárquica. O que a gente começa a ver agora é a República Oligárquica, ou carinhosamente chamada como República do Café com Leite. E a primeira coisa para você entender o governo de cada presidente e cada fato acontecido ali é você sacar que essa república oligárquica, que vai durar de 1894 a 1930, ela tinha uma estrutura de poder muito bem definida, já definida nos primeiros governos, e que foi mantida até 1930. E aí você entende como que esses caras conseguiam se perpetuar no poder, porque era muito difícil mesmo você perder uma eleição com essa estrutura política atuando. Deixa eu te explicar como funcionava. Olha a estrutura de poder que você tinha na época. Você tem três esferas de poder. O poder federal, o âmbito do país, o poder estadual, ou seja, os estados do país, e o poder local, os municípios, as cidades. Beleza. Como funcionava? Você tinha atuações nas três esferas de poder, no federal, na estadual e no poder local. Na esfera federal, você tinha o que se chamava de política do café com leite, que foi uma política de alternância entre os indicados à presidência. Ora São Paulo indicava um, ora Minas indicava um. Presta atenção, eu estou falando da alternância na indicação e não no cara que vai ser indicado. Porque assim, senão você pensa que era o presidente ou um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro. Não necessariamente. Podia ser carioca, gaúcho, pouco importa. Contanto que fosse indicado por São Paulo ou por Minas. E essa política do café com leite, tecnicamente, tirando alguns momentos de ruído que ela teve, tecnicamente ela funcionava para manter os dois estados maiores e mais ricos no poder. São Paulo era o mais rico por conta do café, Minas o segundo mais rico. Minas era o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então você soma o maior número de votos com o segundo maior número de votos, o mais rico com o segundo mais rico, você tem ali uma panelinha muito bem estruturada. Daí a brincadeira aqui da gangorra que você tem aqui embaixo, olha só, a gangorrinha, ó, de São Paulo e Minas. É o café, o cara com preto, e o cara de branco, o leite. O café com leite aqui se alternando. Ora um está no poder, ora o outro, ora um, ora o outro. Tudo bem? Só que para isso ser mantido, você tem que pensar que os demais estados têm que ficar, entre aspas, calmos. Tem que tolerar isso, porque os demais estados também sonham em chegar à presidência. E como é que você faz se eles estão fora? Como é que você faz se esses caras não podem? Então o que você vai fazer no fundo? Esses caras que estão fora, que não conseguem alçar o sonho deles de chegar à presidência da República, esses caras nesse momento, literalmente, eles vão ser comprados. Ou seja, o sonho de um governador é chegar à presidência. E aí o que você faz? Você faz com que o governador viva quase como um presidente, só que no estado dele. Você não vai interferir no estado dele, você vai permitir que ele se reeleja infinitamente de acordo com a lei estadual, você vai mandar verbas para o Estado para fazer esse cara ter dinheiro e poder gastar em obras no Estado e ser visto dentro do Estado como o melhor administrador possível. Isso foi a chamada política dos governadores ou política dos estados, onde os governadores que garantiam apoio e votos para o café com leite, olha a setinha aqui subindo, apoio e votos para o café com leite, eles receberiam em troca, tá, do café com leite dinheiro e autonomia, ou seja, recebiam verbas federais e garantiam sua autonomia no estado. Você não ia ter intervenção federal dentro do seu estado. Só que esses governadores, para garantir tudo isso, eles dependem da esfera local, ou seja, dos municípios, das cidades. E aí entra a figura do coronel. O coronel, aquela figura que foi criada lá atrás com a criação da Guarda Nacional e que mesmo na proclamação da República, quando a Guarda Nacional desapareceu, a figura do coronel continua existindo. Esse cara nunca sumiu. Esse coronel, ele vai ser responsável por uma prática muito comum no começo da República Brasileira, chamada coronelismo. Mas uma prática que existe até hoje, tá? Não se engane. Até hoje você tem coronelismo. Mas na época era muito claro, bem perceptível. E esse coronelismo, ele era responsável por esse poder local. Então é o coronel que vai garantir o voto e o apoio dos municípios ao governador, que vai repassar esse apoio para o presidente. E em troca, o governador manda para os municípios onde os coronéis ajudam dinheiro, ou seja, aquela cidade sempre vai ter as obras que precisa, porque o coronel é amigo do governador, e o coronel ganha o poder local. Porque você já parou para pensar, o coronel não é um prefeito, ele não é delegado, ele não é juiz, mas ele é o cara que manda na cidade. Então esse poder local ele adquire graças a esse jogo político. Enquanto você tem esse jogo de uma mão lavar a outra, todo mundo está feliz, todo mundo sai ganhando. E é muito difícil de um candidato fora dessa máquina vencer uma eleição.
É muito complicado você vencer essa eleição, até porque as eleições eram marcadas por uma palavrinha: fraudes. E aí você tem que entender várias expressões que estavam ligadas às eleições brasileiras nos anos iniciais da República. Olha a primeira: clientelismo. Você tinha os caras que viviam nas terras do coronel e que trabalhavam nas terras do cara, que o cara liberava um lote para ele morar, o cara tinha então uma roça para plantar e ter gêneros de subsistência, porque o coronel deixava, o coronel protegia ele, o coronel cuidava do filho se alguém ficasse doente, ou se ele morresse, o coronel cuidava da família. Então você vai achar que o coronel, tudo de bom, porque o coronel faz uma coisa que o Estado não faz. Resultado, você vai ver o coronel como um cara muito melhor que o Estado. Então se o coronel pedir para você votar em alguém, você vai votar em alguém, porque foi o coronel que pediu. E é essa a grande questão. Aqui é exatamente isso. Você vai ter o clientelismo. Esse nome vem lá da Roma Antiga. Os clientes, que eram os plebeus que viviam bajulando os patrícios para conseguir algum benefício. É a mesma coisa aqui. O coronel vai conceder alguns benefícios para esses caras e esses caras, em troca, votam em quem o coronel mandar. Ah, professor, mas esses caras não tinham que ser alfabetizados para votar? Você vai falar que esses caras mais pobres eram alfabetizados? Você mal tinha escola no Brasil? Não, cara, eles não eram alfabetizados, mas tem que pensar o seguinte: analfabetismo é um conceito muito relativo em relação ao voto. Porque para ser considerado alfabetizado e votar, você só precisava saber assinar seu nome e o nome do candidato. E isso os coronéis contratavam professorinhas para treinar esses caras a escreverem o próprio nome e o nome do candidato. Ou seja, ele passa a ser um analfabeto funcional, mas que aí passa a ter o direito de voto. Tudo bem? Daí o clientelismo. Esse tipo de voto você não tira do coronel. Esse cara vai votar no coronel sempre. Não adianta você falar: o coronel só é poderoso porque ele te manipula. Se você votar em quem você quiser, o coronel perde poder. Ele vai falar o seguinte: mano, o coronel me ajuda, eu vou votar nele e acabou. Ou em quem ele indicar. Porque no fundo, os coronéis nem se candidatavam. Eles colocavam alguém que eles podiam manipular. Essa era a grande sacada. Mandar por trás dos panos. Tudo bem? Você tem uma outra expressão, que é o voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Nem todo mundo vivia em terras de coronel. Então tinha muito cara que vivia independentemente na vila, que era um cara que tinha um pequeno comércio e tal, mas esse cara se sentia coagido a votar no candidato do coronel, porque no dia da eleição o coronel tinha vários jagunços que estavam lá vigiando a urna. E aí esses caras falavam assim: a gente está aqui só para garantir a segurança, a gente não vai fazer nada com ninguém. Só que o voto era aberto, então você era obrigado a escrever o seu voto na frente de todo mundo ali. E o cara ia ver em quem você votou. Na hora, provavelmente realmente não fosse acontecer nada. O problema é o depois. Então muitos caras que chegavam ali naquela hora e vinham aqueles caras armados, tecnicamente garantindo a segurança da eleição, pensavam bem e votavam no candidato coronel, porque não queriam dor de cabeça, não queriam problema. Era impressionante a quantidade de bala perdida que achava o alvo. Era impressionante. A bala vinha não sei de onde, estava perdida, mas achava você. Então ninguém queria arriscar. Não era muito lógico você arriscar, sendo que você sabia que aqueles homens eram do coronel. Claro que o coronel não ia sair atirando em todo mundo que votasse contra o candidato dele. Até porque o coronel sabia que era muito bom ter essa aparente democracia com um outro candidato recebendo voto. Porque assim fala: os dois receberam, mas o meu ganhou. Sem problema. O problema é quando o candidato dele está perigando perder. Aí é que ele não tolera que os homens dele votem contra o candidato. Então é nesse momento que o voto de cabresto fica mais forte. E aí a ideia de voto de cabresto, porque o cabresto é o que você colocava num cavalo ou numa mula para guiar ela para onde você quer. Daí a lógica do voto de cabresto. Tudo bem? Você também tem a expressão curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? O curral eleitoral, tá, é você ter nessa sua região onde você tinha terras, as pessoas que moravam nas suas terras sendo tratadas como gado. Por isso o termo curral eleitoral. Então, nas suas terras, o coronel não criava gado, ele criava eleitores. Por isso que ele dava vários lotes, para ter várias famílias dependentes, várias pessoas que iam votar quando ele pedisse. Ok? Beleza? Você já teve isso aqui muito explorado em vestibular, com uma charge muito clássica de um homem puxando um eleitor com cabeça de burro. Ou seja, um homem de terno, bonitinho, puxando um eleitor com a cabeça de burro. Esse era o voto de cabresto, ou seja, ele está guiando o eleitor. Esse cara sai do curral eleitoral dele. Tudo bem? Você também tinha outras expressões menos comuns, mas que aparecem de vez em quando. Uma que era o juiz nosso, quando você tinha o próprio juiz eleitoral corrompido. E aí nessa situação você não precisava nem ter jagunço ali, porque o próprio juiz eleitoral preenchia na urna os votos das pessoas que não fossem votar e colocava lá dentro da urna. Ou seja, o cara votava por quem não tinha ido, no candidato, obviamente, que o coronel tinha escolhido. Por isso o juiz nosso.
Se em alguma situação você ainda corresse o risco de perder, ou se você perdesse uma eleição, o que às vezes acontecia quando tinha disputa de região entre vários coronéis, aí você podia falar assim, houve fraude. E você podia exigir do governo uma comissão verificadora. A comissão verificadora de poderes ela ia analisar todos os votos para determinar se tinha ou não havido fraude. E aí ela ia literalmente cortar todos os votos, ela ia anular todos os votos que supostamente parecessem fraudulentos. E aí a grande pergunta, como é que você sabe se um voto é fraudulento se é um pedaço de papel com o nome escrito? Como que você vai saber se aquele voto é de alguém que foi votar, de uma fraude, de algum morto que alguém votou por ele? Porque essa prática era muito comum. Lembra que na época documento não tem foto, é a certidão de nascimento. Então muitos caras que morriam, o coronel não tirava a certidão de óbito. O coronel pagava o enterro e ficava com o documento do morto para fazer ele continuar votando. E aí colocava alguém para votar 2, 3, 4 vezes por várias pessoas que já tinham morrido. Mas não dá para a comissão saber quem morreu, de quem que é voto, vota de vivo ou de morto. Não dá. Como que você faz isso? E aí é muito simples. Os caras simplesmente cortavam o que eles queriam. Então, isso era chamado de degola. Você ia cortar a voto dos dois candidatos até chegar a um resultado final. E nessas horas, obviamente, o governador já tinha indicado para a comissão quem ele queria que ganhasse. Então, se era para manter o resultado, você cortava a voto dos dois lados, recontava os votos e continuava ganhando quem ganhou. Se era para inverter o resultado, você cortava a voto dos dois lados, só que aí mudava o resultado com a vitória para o outro lado. E assim parecia um modelo que era legítimo. Por isso que se dizia na época que ninguém era eleito no voto, que as pessoas eram eleitas simplesmente no bico de pena, porque você só era considerado vencedor da eleição depois que o juiz eleitoral, depois de todo esse processo, assinasse com o bico de pena que você ganhou. Daí o termo eleição de bico de pena. Tudo bem? Entendido isso, com você já tendo sacado essa questão, vamos passar agora realmente para o governo dos presidentes, para os primeiros 3 presidentes da República Oligárquica. E o primeiro presidente da República Oligárquica foi o Prudente de Moraes, que já era para ter vencido lá atrás a eleição lá contra o Marechal Deodoro da Fonseca, mas que por conta da pressão dos militares acabou perdendo. Agora, finalmente, ele assumiu, foi o primeiro presidente civil do Brasil. E aí brincam que ele foi o primeiro presidente prudente, o Prudente de Moraes. Esse cara vai ter 2 questões na mão dele. A primeira é uma questão muito importante, que foi a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos. Essa guerra entre 1896 e 97 eclode no sertão da Bahia. E por que ela vai explodir? Por que estoura ali no sertão da Bahia? Porque esse cara aqui da imagem, esse senhor aqui com esse macacão preto, aqui, essa barbona, esse cabelão, ele vai gerar um problema que vai acabar estourando no presidente, o senhor Prudente de Moraes. O nosso amigo Prudente de Moraes, esse senhor aqui, da barba e cabelo repartido, de terno, bonitinho, foto oficial da presidência, tá? Esse senhor aqui, ele é o cara que vai ter que resolver a questão desse cara barbudão e cabeludão aqui. Esse cara chamava Antônio Conselheiro. E vamos explicar o que esse cara estava fazendo ali, quem era esse cara. O Antônio Conselheiro foi um beato que apareceu no sertão da Bahia, muito chateado. Diz a história que ele era um cacheiro viajante, que ele ficou muito chateado porque a mulher dele abandonou a casa e fugiu com outro cara. Esse cara ficou tão chateado que nessa circunstância, o que aconteceu? Ele começou a analisar o porquê que a mulher tinha feito isso e criou uma concepção de que o mundo estava perdido em pecado. E que então ele iria criar uma comunidade que não vivesse em pecado, que seguisse à risca as regras religiosas. E ele vai para o interior da Bahia, o sertão da Bahia, ao lado de um rio chamado Vaza Barris, ele vai criar uma comunidade de Canudos, que ganha esse nome por conta de uma fazenda desativada da região, que era a Fazenda de Canudos, daí o nome, o Arraial de Canudos. Arraial era o termo para vilarejo no interior, é muito comum no Nordeste. Esse cara vai estabelecer uma comunidade ultra religiosa, e ele acaba incomodando a igreja, porque ele atuava como padre, ele celebrava a missa, e a igreja falava, esse cara não é um padre, ele não foi ordenado pela igreja, ele não pode fazer isso, mas ele fazia. Tá? E ele falava que quem seguisse os caminhos dele iria para o céu, ia garantir a salvação. Porque ele estava ali liderando uma comunidade que estava esperando a volta de um Messias. Quem era o Messias que ele dizia que ia voltar? O Messias que ele prometia que ia voltar era simplesmente o rei português desaparecido, o Dom Sebastião. Ele dizia que o Dom Sebastião ia voltar em algum momento. Aquele rei que desapareceu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir,
Tá? Esse cara, que foi o responsável por depois acontecer a União Ibérica, porque ele morre sem herdeiro, é o cara que o Antônio Conselheiro está esperando que volte, o Dom Sebastião. Olha só, cara, você está falando de 1896, 97, né? O nosso amigo, o Dom Sebastião, morreu em 1578. São 320 anos de distância e esse cara está esperando a volta do Dom Sebastião. Só para você ver como esse movimento sebastianista era muito forte. E ele falava que o Dom Sebastião ia voltar e ia guiar esse povo para um paraíso. E aí muita gente começa a falar assim, então ele é um monarquista, porque ele espera a volta de um monarca. E na verdade não é por isso que ele foi acusado de monarquista. E ele realmente até era monarquista, mas por um motivo muito simples. E aí você já responde essa interrogação aqui. Ele era monarquista por conta do Dom Sebastião? Não. Ele era monarquista porque ele falava o seguinte, a república é um governo do mal, a república é um governo sem fé, justamente porque a república era um estado laico. E ele, muito religioso, falava que na época do império era muito melhor, porque o Brasil tinha vínculo com a igreja. Você percebe? Então ele até defendia que na época do Império era melhor, mas não porque ele fosse monarquista por uma concepção política. A questão dele é fé. Mas isso começou a ser usado para atacar os moradores de Canudos, falando que eles eram uma ameaça à República, que eles eram um problema, um perigo. Eles começam, inclusive, a ameaçar os coronéis. Vou te explicar por quê. Porque Canudos vai crescendo. E se vai crescendo, você tem mais gente então indo morar lá. Era uma comunidade que, apesar de toda a pobreza e miséria, eles dividiam tudo e viviam ali com uma divisão de trabalho muito organizada para que todo mundo pudesse ter um pouquinho. E esses caras viviam muito melhor do que nas terras comandadas pelos coronéis. Então muita gente ia para lá para não ter dependência, não ficar sob a ameaça de um coronel. E os coronéis começam a perder literalmente mão de obra, o que é um problema, e possivelmente também votos. Porque se o cara vai embora, esse cara que mora em Canudos não vai votar. Esse cara não vai votar em nome de ninguém. Então os coronéis começam a perder um pouco de força, além da mão de obra. E você já percebeu naquele esquema que eu te mostrei que o coronel só é útil para o governador enquanto ele garante voto. Na hora que ele não tiver mais como apoiar, ele deixa de ser útil. Nessa situação, isso é uma ameaça aos coronéis. E os coronéis começam a alegar que eles eram um problema. Só que o governo federal, o Prudente de Moraes, não podia simplesmente mandar tropas para o meio da Bahia para tentar matar os caras que estavam lá no meio do nada sem fazer nada para ninguém. Qual a justificativa? Ah, são loucos monarquistas. E daí? O primeiro presidente do Brasil, Deodoro, era monarquista e foi presidente. Se esse cara é monarquista, mas tá na dele lá, meu, a opinião dele, a liberdade dele, ele faz o que ele quiser, ele pensa o que ele quiser. Só que qual foi o motivo que acabou sendo usado para atacar e destruir Canudos? Esse cara começou a ter tanta gente ali, Canudos chegou a ter mais de 10 mil habitantes. E aí ele precisava construir uma igreja maior. E na região você não tinha madeira boa o suficiente para isso. A madeira que você tinha lá eram madeiras, literalmente as madeiras eram muito finas. Era uma árvore chamada favela, que gerava só umas ripinhas muito finas. Então não dava para construir nada com isso que fosse para suportar peso. E o teto de uma igreja grande precisava de viga, estruturas grandes para suportar o peso. E aí, meu amigo, ele teve que comprar numa cidade vizinha. Ele foi comprar na cidade vizinha, ele pagou à vista e a madeira nunca foi entregue, porque os coronéis obrigaram os donos da madeireira a não entregarem e a não devolverem o dinheiro. O conselheiro não quer ser feito de idiota, o que ele faz? Ele pega os homens de Canudos, arma esses caras, vai até a cidade vizinha, vai até a madeireira, pega o que é dele por direito, ou seja, ele pega o dinheiro dele e vai embora. Aí você vai falar para o senhor, ele não fez nada demais. Ele fez, porque você não pode resolver os problemas com suas mãos. Isso aqui não é a Babilônia antiga, lei de talião, olho por olho, dente por dente, não é o código de Hammurabi. O que você tem que pensar aqui é, existe lei, ele deveria ter reclamado que ele pagou e não recebeu o produto para alguém tomar a frente, mas ele achou que ele tinha que resolver com as próprias mãos, que ninguém ia ouvir ele. Ele pegou os homens e foi até lá. Quando ele vai até lá, ele caça um motivo. Por quê? Porque ele vai atacar a madeireira, pegar o dinheiro dele e ir embora. Só que aí, os senhores da região, os coronéis vão falar assim, tá vendo? Ele é uma ameaça à república. Ele está querendo expandir a monarquia para cidades vizinhas. Ele atacou a cidade vizinha com armas. Ele é uma ameaça. O governo federal vai ser obrigado a mandar para lá homens, um exército, para destruir Canudos. Só que o governo federal, o Rio de Janeiro, via Canudos como um outro mundo. Era assim. Canudos era retratada pelos jornais de São Paulo e Rio de Janeiro como a guerra do fim do mundo. A gente está falando do sertão da Bahia e os caras falavam fim do mundo. Só para você ver a distância como era outra. A relação de distância que se tinha na época era bem diferente de hoje.
Hoje, por conta da globalização, você encontra informações sobre o outro lado do mundo em segundos. Naquela época, o sertão da Bahia era o fim do mundo. Os jornais daqui mandaram pessoas para cobrir o evento lá. E o jornal Estado de São Paulo mandou um jornalista chamado Euclides da Cunha para cobrir o evento. Daí saiu uma obra-prima do Euclides da Cunha, Os Sertões, que vai retratar claramente essa história de Canudos, onde ele divide o livro em 3 etapas, tá? O homem, a terra e a guerra. E é um livro muito descritivo, às vezes até cansativo, justamente porque ele vai descrever muito detalhadamente tudo que ele está vendo. E você tem que entender por quê. Ele é um jornalista que foi enviado para cobrir o evento. Ele tem que narrar pelo jornal o que está acontecendo para quem está lendo em São Paulo entender. Então, por isso que ele é muito detalhista. E ele começa falando que o sertanejo é o substrato da raça brasileira. É tudo que não prestava, estava ali. Porque o sertanejo era feio, era baixo, era mal acabado, era literalmente sofrido. Mas aí ele não entende que são as condições do local que deixam o sertanejo assim. E só no final da história é que o Euclides da Cunha vai mudar a opinião dele, quando ele vai colocar que, na verdade, o sertanejo é uma pedra fundamental sobre a qual o Brasil se assenta. Porque o sertanejo era um forte. Claro, para viver naquela região, com aquelas condições inóspitas, só sendo um forte. Sabe quando um paulista da cidade de São Paulo ia aguentar viver ali? Nunca. Sabe quando um cara que morava na capital, no Rio de Janeiro, ia viver ali? Nunca. Por isso essa ideia de o sertanejo ser um forte. Mas ele precisou conhecer o local e a gente para mudar de opinião. E ele vai narrar toda a guerra, desde a primeira expedição que o governo manda, com apenas 300 soldados. E esses 300 soldados vão ser mortos na estrada a caminho de Canudos. Aí o governo vai mandar uma segunda expedição com 800 soldados, que também vai ser dizimada na estrada. Depois de mortos, o Antônio Conselheiro e seus homens colocaram esses homens empalados na beira de estrada para avisar o governo que eles não iam tolerar mais nenhuma expedição violenta contra eles. Você vai ter uma terceira expedição com cerca de 1.300 homens que também vai ser dizimada, até que o governo entende que se é uma guerra com alguém que você não leva a sério e você está perdendo, você tem que rever seus conceitos. O governo do Rio de Janeiro começa a ser visto como chacota, porque está fazendo uma guerra com a turma do fim do mundo e o fim do mundo está ganhando. Não dá. Aí o governo vai mandar realmente um exército. 5.000 homens, general, aí acabou a brincadeira. Esses caras vão para lá, vão cercar a região, vão bombardear a região com canhões, vão minar o abastecimento de água, cortando o abastecimento. E quando eles liberam a água, eles vão envenenar a água com cólera. O próprio Antônio Conselheiro dizem que ele morre de andadeira, que era uma expressão popular na época para diarreia. Canudos vai ser destruída. Acabou. Não sobra nada. A população de Canudos que resiste é morta. Esse é o fim de Canudos. Tanto que o Euclides da Cunha descreve brilhantemente o final de Canudos, quando ele fala que ao final sobravam 4 canudenses, sendo um velho, uma criança e 2 homens, diante de 5.000 homens e seus canhões rugindo. Ou seja, Canudos foi colocada no chão. Era assim que o Brasil ia tratar assuntos místicos, como ele via, assuntos de questões sociais no campo, longe da capital. E aí o que você tem que entender é que existiam nesse momento 2 Brasis. Um Brasil que queria ser Europa, que era mais ou menos o eixo Rio-São Paulo, que se sentia moderno e modernizando as estruturas econômicas, políticas e sociais, e o Brasil, esse Brasil rural, completamente abandonado, sem nenhum avanço. Tá aqui. Toda vez que esses Brasis se chocavam, você tinha problema. Tudo bem? Beleza? O segundo evento que acontece na mão do Prudente de Moraes é uma questão diplomática territorial, a chamada questão de Palmas. E essa questão de Palmas é uma questão que literalmente foi definir a fronteira do Brasil a oeste do Paraná e de Santa Catarina, porque a Argentina queria tomar um terrenão do Brasil, queria englobar no terreno argentino, engolir esse terrenão aqui que está no mapa. Olha só, toda essa área aqui a oeste de Santa Catarina e do Paraná, eles queriam falar que era deles. E aí quem foi para lá resolver essa questão foi o grande diplomata brasileiro na época, o Barão de Rio Branco, que na verdade resolveu todas as questões territoriais do Brasil e nunca perdeu nenhuma. E ele foi para lá e colocou essa questão aqui sob debate, e depois de muito debate, ele conseguiu provar que esse terreno deveria ser do Brasil por ocupação e uso. Ou seja, ele conseguiu delimitar a fronteira na região do Paraná e Santa Catarina, aqui nessa questão de Palmas. Em 1895, a fronteira sul do Brasil está sendo fechada, consolidada. Tudo bem? Beleza? Esse é o primeiro presidente. Vamos ver o próximo presidente, o cara que assume depois dele. Um paulista, um cara chamado Campos Salles.
Ah, professor, o Prudente de Moraes era o quê? Paulista. O Campos Salles, paulista. Professor, mas não tinha política do café com leite? O Prudente de Moraes não criou o café com leite porque ele foi o primeiro, não tinha necessidade. O segundo indicado, o Campos Salles, ele vai pensar nisso. Porque ele pensa assim, bom, o primeiro foi paulista, eu sou paulista. Se eu tentar indicar um outro paulista, não vai funcionar. Então eu tenho que criar uma política para criar um esquema fazendo com que São Paulo não saia do poder. Daí a ideia dele de criar a política do café com leite. Foi ele o criador da política do café com leite, esse senhor aqui do cavanhaque do bigode estilosos. Esse cara vai fazer a política do café com leite, que era a alternância dos indicados à presidência entre São Paulo e Minas Gerais. Tudo bem? E ele também vai ser o responsável por criar a política dos governadores, ou seja, aquela política para garantir que os estados fiquem felizes, recebendo verbas se forem estados fiéis que apoiam o café com leite. É assim que funcionava, foi assim que foi definido. Ok? Mas além disso, o Campos Salles tinha um problemão para resolver, um problema econômico, que na verdade ia estourar na mão do Prudente de Moraes, mas quem foi resolver foi ele. Deixa eu explicar por quê. A troca do presidente acontecia no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, então era a data da troca da presidência. Então, o Prudente de Moraes ia governar até 15 de novembro de 98 e passar poder em 98, nessa data, para o Campos Salles. Só que um pouco antes disso, você tinha a eleição. A eleição era normalmente feita no meio do ano. Então esse cara já estava eleito, mas não tinha assumido ainda. E você teria uma dívida estourando no Brasil, uma dívida por conta ainda dos empréstimos que o Brasil pegou para cobrir o rombo do encilhamento. O encilhamento, lá aquele projeto de industrializar o Brasil rápido que deu errado, a gente foi pegar dinheiro emprestado lá na Inglaterra para fazer lastro. E aí essa dívida estava vencendo. E quem tinha que resolver era o Prudente de Moraes. Mas o Prudente de Moraes vai falar assim, ó, Campos Salles, você já está eleito e eu estou saindo fora. Eu vou embora. Não tem sentido resolver essa questão se você é que vai ficar no poder. Então vai você resolver que eu fico aqui. Ah, você pode falar como presidente que você já vai assumir mesmo. A dívida vai estourar realmente em você. Aí ele foi. E ele foi e acabou fazendo o chamado funding loan. O que foi o funding loan? O que foi isso? Tá? Ele vai para lá renegociar a dívida externa brasileira. Ele leva o cara que vai ser escolhido como o ministro da Fazenda dele, o ministro das Finanças, como era chamado na época, um cara chamado Joaquim Murtinho. E esse Joaquim Murtinho vai até lá, os dois vão chegar lá nos credores ingleses e vão falar assim, olha, a gente deve, eu não nego, mas eu não tenho como pagar. Então, meu amigo, eu vim aqui para renegociar. Óbvio que os ingleses vão entender que se ele foi até lá pessoalmente para renegociar, é porque ele tem algum plano de renegociação. E os ingleses vão falar assim, tá bom, qual é o seu projeto? E ele vai falar assim, meu projeto é propor um novo acordo para vocês, porque eu quero pagar, eu não quero dar calote. Mas essa dívida quem pegou não fui eu, estou assumindo agora, então eu estou vendo que eu não tenho como pagar. Então vamos lá, posso apresentar meu projeto? Os caras, tá bom, apresenta. Eu quero uma renegociação da dívida, para ter um novo prazo para pagá-la. A Inglaterra falou, tá bom. E o que você propõe? Eu proponho que vocês me façam um novo empréstimo. E aí, esse novo empréstimo vai ser fundido ao empréstimo antigo. Então, presta atenção. Vamos supor que, não vou falar os valores reais, mas vamos supor que o Brasil devesse 5 milhões de libras. E aí ele vai pegar um empréstimo de mais 5 milhões de libras. Então, agora a gente tem duas dívidas de 5 milhões de libras. A gente está devendo 10 milhões, mas em duas dívidas. O que ele está propondo? Que o Brasil ganhasse um novo empréstimo e que fundisse esse empréstimo na dívida antiga, fazendo uma dívida única que ia começar a ser cobrada a partir dessa data desse novo empréstimo. Se isso acontecesse, ele já estava ganhando prazo sem cobrança de juros da dívida antiga, o que já era um ganho enorme. E ele fala, eu quero um novo empréstimo. Os ingleses, tá bom, para quê? Falou, peraí, esse novo empréstimo eu não quero para pagar o empréstimo antigo, porque senão não adianta nada. Eu estou cobrindo o pé e descobrindo a cabeça. Eu quero resolver minha economia. Então eu preciso de tempo para resolver minha economia. E eu vou me comprometer a isso. Só que eu preciso desse prazo para arrumar minha economia. Então eu quero esse novo empréstimo fundido com o antigo e eu quero 3 anos sem pagar nada da dívida. Eu quero 3 anos sem pagar ativo nenhum. Ou seja, eu quero 3 anos livre para poder investir na minha economia e me estabilizar. Depois desses 3 anos, eu quero 10 anos sem pagar juros nenhum da dívida. Ou seja, eu quero mais 10 anos pagando só o ativo principal da dívida, mas não quero pagar juros sobre a dívida. E aí já se vão 13 anos. E depois desses 13 anos, eu aceito começar a pagar a dívida com os juros. Mas eu quero um prazo longo, eu quero um perfil longo de pagamento para eu poder pagar sem me comprometer, sem dar calote. Eu quero 50 anos de prazo para quitar essa dívida. Ou seja, ele está pedindo um novo empréstimo para alguém que ele já deve e ainda quer 63 anos para pagar. E a Inglaterra, os credores aceitaram. Por que eles aceitaram? Você fala, professor, nem minha mãe me empresta dinheiro assim. Por que os caras vão aceitar?
por um motivo muito simples. Eles vão aceitar por uma situação muito simples. Quando esse cara propõe isso, ele vai oferecer algo em troca, como garantia, óbvio. O que ele oferece como garantia? Primeira coisa que ele oferece como garantia, o porto, o controle da alfândega do Rio de Janeiro. O controle dos impostos alfandegários na capital era a coisa que mais dava dinheiro nos impostos do Brasil. Ele está prometendo que se o Brasil não pagasse isso, que a alfândega do Rio de Janeiro ia pertencer aos credores ingleses. E ele também oferece a companhia de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, da capital. Olha só. Aí você fala, putz, professor, então o Brasil pagou essa dívida, porque a gente não perdeu o controle dos portos nem a companhia de água, a gente não pagou essa dívida. Professor, mas e aí? E aí que a gente deu sorte, vou te explicar por quê. Entre essa dívida ser feita, esse novo acordo, o Brasil vai cumprir boa parte ali, a risca do corte dos gastos que ele tinha prometido, e depois a gente vai conseguir uma nova linha de crédito. Mas o Brasil vai se beneficiar com a eclosão das guerras. A Primeira Guerra, a crise de 29 e a Segunda Guerra mudam o quadro econômico mundial e parte das dívidas foram anistiadas justamente porque muita gente foi afetada com a crise. E o Brasil acabou nem tendo que pagar o total desse empréstimo. Se o Campos Salles soubesse do que ia acontecer no futuro, mano, ele tinha pedido até para penhorar a mãe dele para conseguir mais dinheiro. Mas não dá para saber. E ele era um cara sério, tá? Ele não foi lá para fazer gracinha. Ele pegou o dinheiro e voltou. E voltou para o Brasil para aplicar realmente a política que ele tinha criado, a política que ele demonstrou para os ingleses. Uma política de saneamento financeiro, que era gerar uma recessão forçada. Ou seja, era cortar os gastos públicos, acabar com as obras públicas, cortar funcionalismo, sem gastar nenhum dinheiro que não fosse ultra necessário. E criar uma política de arrecadação nova. Ele criou um imposto novo, que era o imposto do selo, que você colocava nos produtos manufaturados brasileiros para arrecadar o imposto para o governo. Daí, automaticamente, imagina, num momento de corte de gasto do governo, onde o governo está cortando investimento, que é uma representação para todo mundo cortar investimento, ele cria um novo imposto. Isso não é nada popular. E nesse momento, esse cara cria um novo imposto que é baseado num selo. Automaticamente, ele vai ganhar um apelido. O brasileiro não perde piada. Olha o nome dele. Campos Salles. Foi automático a população começar a chamar ele de Campos Selos. Esse apelido pegou tanto que os deputados de oposição no Congresso chamavam ele de Campos Selos. Tá aí. Ele fez um governo que economicamente foi muito viável, acalmou o ânimo da economia brasileira, ou seja, pôs a economia no trilho de novo, só que socialmente foi muito ruim, porque gerou uma recessão e um monte de desemprego. Aí você fala, professor, mas aí ele se queima politicamente. Ele não estava preocupado com a imagem dele. Não esquece que ele criou a política do café com leite e a política dos governadores. Ele vai eleger quem ele quiser. Ele não precisa ser popular. E é exatamente o que acontece. Ele consegue indicar com tranquilidade o próximo presidente. Mais um paulista, o Rodrigues Alves. Ou seja, o café com leite, por enquanto, só tem café. E o Rodrigues Alves, de 1902 a 6, nesses 4 anos que ele vai governar, ele vai ser responsável por 2 coisas muito importantes. A primeira coisa, o Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis, de 1903, é o Brasil comprando o Acre e basicamente fechando o seu território. É a última vez que o Brasil vai mudar o seu contorno ali, é ali que o Brasil fecha realmente o seu contorno, o seu território. Por que o Brasil foi comprar o Acre da Bolívia? Vamos lá, vamos entender aqui nesse mapinha o que aconteceu. Olha só, o mapinha, o Brasil comprando toda essa região de laranjinha aqui, ó. Na verdade, a gente pagou para essa região menor e o resto a gente, entre aspas, ganhou. Vou te explicar por quê. O Brasil, na época, começa a explorar o látex na região amazônica, na Amazônia brasileira. E o látex, que era uma seiva que se tirava da seringueira, ele era muito, muito rentável nesse momento, porque ele era levado até Belém pelos rios, e de Belém ele era exportado ou para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para servir de matéria-prima para fazer borracha. Tá? Pensa que nesse momento a indústria automobilística está explodindo, você precisa de pneu. Então era muito importante ter acesso a esse látex. Só que aí esses seringueiros começam a entrar da Amazônia e passar para o Acre. Até aí no meio da floresta ninguém sabia direito onde era a fronteira. Só que o Brasil estimulou essa invasão, incentivava mesmo a ocupação desses terrenos para explorar uma região que supostamente a Bolívia não explorava. E aí, depois de um tempo, você tinha muito mais brasileiro na região do que boliviano. E o governo da Bolívia começa a tentar agir violentamente para tirar os brasileiros de lá. E o governo brasileiro alega que não vai aceitar a violência contra os cidadãos brasileiros. E aí você teve um impasse diplomático, onde o Brasil incentiva a eclosão de um movimento separatista do Acre em relação à Bolívia. E aí, liderado por um cara chamado Plácido de Castro, esses caras vão fazer um movimento separatista do Acre
buscando se separar da Bolívia. Só que aí o Acre sozinho não teria condição de enfrentar a Bolívia. Então o Acre se separa e pede anexação ao Brasil. E aí essa grande área em laranja aqui, ó, que foi aqui, ó, território declarado litigioso pelo Barão do Rio Branco, que foi o território que aí pediu a separação e se anexou ao Brasil. E o Brasil aceita. Porque olha o nome do Brasil na época, Estados Unidos do Brasil. O que a gente está fazendo aqui foi a mesma coisa que os Estados Unidos fez em relação ao Texas com o México. Incentivou a separação do Texas para depois anexar o estado. A gente fez a mesma coisa. A Bolívia sabia que agora ela não podia mais entrar em guerra porque ela teria que entrar em guerra com o Brasil. E a Bolívia sabia muito bem a diferença bélica entre ela e o Brasil. Ela não teria condição de vencer. A Bolívia então levou essa questão para um tribunal internacional. E nesse tribunal internacional, o juiz escolhido foi o presidente dos Estados Unidos, um cara chamado Grover Cleveland. E esse cara acabou dando ganho de causa para o Brasil. O Brasil ganhou esse território enorme, litigioso, e acabou decidindo comprar o que faltava no litígio da Bolívia. Nesse Tratado de Petrópolis, onde o Barão de Rio Branco, o grande diplomata brasileiro, traz o presidente da Bolívia para negociar com o Rodrigues Alves. E eles vão chegar num acordo. O Brasil compraria esse terreno que faltava, do Acre, tá? Por conta do látex, que era muito importante, e pagaria a Bolívia. De que maneira? A gente indenizaria a Bolívia em 2 milhões de libras, o que não era basicamente nada perto do que o látex gerava de riqueza. A gente entregaria um pedaço de terras para a Bolívia, que é esse pedacinho vermelho aqui, que hoje faz parte de Rondônia, mas que na época ainda era chamado de Mato Grosso. Esse pedaço aqui, ó, tá? Foi o que a gente entregou em compensação para a Bolívia. É um negócio ridículo, cara. Porque o Brasil estava levando só na área comprada cerca de 50 mil quilômetros quadrados e a gente estava entregando cerca de 3.500 quilômetros quadrados. É um negócio ridículo, ridículo, tá? A gente vai prometer pelo menos construir uma estrada de ferro, a Madeira Mamoré, que fosse livre em acesso comercial para a Bolívia, para que ela pudesse levar os seus produtos de lá para o Oceano Atlântico. A Bolívia não tem saída para o mar, isso ia ser muito importante. Só que essa estrada nunca terminou. A Madeira Mamoré, na verdade, parou em Porto Velho, que hoje é ali, capital de Rondônia. E por quê? Porque ela teria esse trecho aqui, ó, tá vendo? Na Bolívia, faria conexão com o trecho brasileiro, e esse trecho brasileiro, ó, viria até aqui. Só que daqui ela não seguiu, e o projeto era seguir daqui, cortando a Amazônia, indo até o Oceano Atlântico. E isso nunca aconteceu. Então a estrada de ferro que traria ganhos para a Bolívia não foi terminada. Tudo bem? Criou-se uma lenda na Bolívia de que o Brasil pagou o Acre com 2 cavalos. Por quê? Porque o presidente da Bolívia, quando esteve em Petrópolis, ele viu os cavalos de criação do Rodrigues Alves. E ele se encantou com 2 cavalos, falando que eram os animais mais bonitos que ele já tinha visto na vida. O Rodrigues Alves, então, de forma muito gentil, mandou presentear ele com os 2 cavalos. Não porque ele estava pagando o Acre, mas porque era um presente pessoal. Só que na Bolívia, imagina, você chega na Bolívia e fala, olha, eu perdi o Acre, eu vou receber 2 milhões de libras, que perto do que o látex gerava era nada, eu recebi um pedacinho de terra em troca de todo o estado que eu dei, e eu vou esperar a construção de uma estrada de ferro que eu não sei nem se sai. E aí você recebe 2 cavalos. Na Bolívia se criou a lenda de que o Brasil pagou o Acre com 2 cavalos. Tudo bem? Beleza? Essa foi a primeira questão na mão do Rodrigues Alves, mas você tem uma segunda questão que é muito importante e que provavelmente vai aparecer despencando em um monte de vestibular esse ano, que é a revolta da vacina. Por que será, né? Ó, pandemia, revolta da vacina, doenças, pessoas se recusando, conspirando contra a vacina. O Rodrigues Alves vai ter um problema desse. Em 1904, no Rio de Janeiro, no final do ano, vai estourar um mega tumulto por conta de uma campanha de vacinação. Mas vamos entender todo o contexto, porque a vacina foi a gota d'água de um problema maior. O que aconteceu foi que o Rio de Janeiro vinha passando por uma reforma dupla, uma na saúde e uma na estrutura urbana. O Rio de Janeiro passava por um processo de reurbanização. O prefeito do Rio de Janeiro, um cara chamado Pereira Passos, com autorização do nosso querido presidente aqui, ó, o Rodrigues Alves e o senhor do Oclinhos aqui, ó, esse cara autorizou o Pereira Passos a reformar o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro era a capital, era o cartão postal do Brasil e era muito mal visto fora do país. Então esse cara autorizou o prefeito Pereira Passos a fazer uma reforma urbana. Falou assim, ó, vamos fazer uma reforma para deixar tudo certinho. Falou, tá bom. Vamos gastar um dinheiro, vamos chamar, tá? O Barão de Haussmann, que fez o mesmo projeto arquitetônico em Paris, com ruas largas e muito espaçadas para evitar a revolta, vamos fazer isso no Brasil para dar no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro uma cara de modernidade, de cidade europeia.
E aí ele vem para cá. Só que o Rio de Janeiro tinha uma estrutura urbana que ainda era uma estrutura da época, lá de trás, da chegada da família real. Então é muito complicado você fazer isso. Você vai ter que derrubar todas aquelas casas, todas amontoadas, e muitas tinham virado cortiço. Esse cara vai criar o Pereira Passos para fazer o projeto acontecer e ter essas avenidas largas, ele vai ter que tirar um monte de gente desses cortiços. E aí ele vai criar um processo chamado bota abaixo, que era a derrubada dos cortiços para colocar, literalmente, o projeto urbanístico em andamento, em construção. Isso não foi popular. Essa brigada do bota abaixo colocava um papel na porta dos cortiços e falava: tira suas coisas, porque no dia tal o governo vai derrubar. E derrubava mesmo. Foi nesse momento que acaba surgindo a favela. Porque essas pessoas, sem ter para onde ir, vão ser colocadas provisoriamente, num primeiro momento, no pé dos morros, em barraquinhos de madeira. Barracos de madeira bem fina, porque era para ser provisório. E o governo alegava que depois de reformar essa parte central do Rio de Janeiro, essa orla, que o governo colocaria essas pessoas em casinhas que ele ia construir, muito provavelmente além dos morros. Era uma forma também de fazer uma espécie de higienização social, esconder a pobreza e deixar a fachada do Rio de Janeiro, dos morros até a praia, só com a parte bonita. Só que essas pessoas que vão morar no pé do morro não querem ir para longe porque elas sabem que as oportunidades de emprego estão ali, então elas não querem ir para longe. Resultado, a casinha que era provisória começou a receber um reparo aqui e ali e de repente começou a se tornar uma moradia permanente. E aquele grupo de pessoas que era pequenininho começou a aumentar. Se criou um boato de que as pessoas que moravam ali iam ganhar casa depois do governo. E aí o que era um conjunto de 100, 150 barraquinhos, de repente tem 1000. E aí o governo perde o controle e não vai mais dar casa para ninguém. E aí não tem espaço no pé do morro para 1000 barracos. Então você começa a ter aquela engenharia típica das áreas de aclive no Brasil, que é fazer os barraquinhos encostados no morro. O que é um grande risco, porque em janeiro, fevereiro, março, época do verão, chovia pra caramba. E aí, meu amigo, o que mais acontecia era barraco desmoronar. Mas tá surgindo a favela aí. Inclusive o nome favela vem exatamente por conta dos caras que estavam voltando lá da Guerra de Canudos, que chegavam no Rio e viam aqueles barraquinhos com aquela madeira fina e falavam: nossa, essa casa é feita de favela, aquela árvore que você tinha no Nordeste que não servia para quase nada. Tá aí, por isso o termo favela. Esses caras vão morar na favela e já estão vivendo mal. Aí a gota d'água. Na mesma época você vai ter uma campanha de saneamento e vacinação no Brasil. O saneamento e a vacina são ideias do Oswaldo Cruz, o médico sanitarista que assume a pasta da saúde. Não existia Ministério da Saúde, era uma espécie de secretaria. E esse cara falava que o Brasil gastava muito com remédio, sendo que ele podia gastar com prevenção. Então ele começou com a campanha dele, que era de sanear o Brasil. E aí o que ele vai fazer? Primeiro, a campanha caça-rato. Ele vai fazer uma campanha para caçar os ratos, onde ele estimulava, inclusive o governo chegou a pagar por cabeça de rato que as pessoas levassem. Era um pagamento muito pequeno, mas cada pessoa que levasse um rato lá recebia aquele pagamento, tá? Por cabeça, porque estava ajudando a sanear o Brasil, no caso o Rio de Janeiro primeiro. O problema é que brasileiro, você já sabe como pensa, né? Teve um monte de brasileiro que em vez de caçar rato começou a criar rato para ter uma fonte de renda eterna. Tanto que o governo teve que cortar esse pagamento pela campanha porque não era útil. Claro, as pessoas, em vez de caçar os ratos, estavam criando no quintal. Olha o absurdo. Tá? O governo também estabeleceu a chamada Brigada Mata-Mosquito, que eram homens com tonéis de veneno nas costas que iam na casa das pessoas borrifar veneno. Que nem essa campanha da dengue agora. É a mesma ideia. Só que isso era muito visual para a pessoa muito leiga, mesmo mais pobre, leiga, entendia. Porque você ia borrifar veneno, antes do veneno tinha mosquito, depois do veneno não tinha mais. Então, show de bola, funcionou. Agora, explica o conceito de vacina para um cara não estudado, para um leigo. Esse é o grande problema. Vacina é uma questão que é muito técnica. Se até hoje tem gente que não acredita. Como é que você vai explicar para um cara pobre o que é a vacina? Então o remédio foi para o caminho. O governo tomou um remédio mais fácil, que era ir pelo caminho simples, que era falar remédio. A vacina é igual a um remédio. A vacina funciona como um remédio. Só que aí, na cabeça das pessoas, remédio você toma quando você está doente. Se você não está doente, por que você vai tomar um remédio? E não adianta você falar, você vai tomar um remédio para não ficar doente. O cara vai falar, não, eu tomo quando eu ficar. É essa a ideia. E você não vai explicar para o cara que a vacina, na verdade, é um antígeno enfraquecido da doença que você vai injetar no corpo dele para que seu corpo crie anticorpos e ele não pegue mais a doença. Isso não tem como um cara leigo entender. E aí o governo decidiu simplesmente vacinar as pessoas na marra. Por quê? Precisava se vacinar as pessoas contra a varíola. Está aqui a foto, a charge que se fez do senhor Oswaldo Cruz aqui com o vacinão na mão. E atrás a morte, a febre amarela, a peste bubônica, a varíola, tudo que ele estava combatendo. Tá? E
Para a varíola, ele ia vacinar. Ótimo, vamos vacinar, só que as pessoas têm que querer. Ele simplesmente avisou o governo falou assim, use o exército e vacina na marra. Então ele subia os morros e tentava invadir a casa das pessoas na marra. Daí essa outra charge aqui, ó, a vacina obrigatória, ele montado numa grande seringa com o exército atrás, era o chamado exército da vacina, e a população jogando tudo que podia neles para tentar evitar que eles chegassem nas suas casas. Eles vacinavam as pessoas na marra, e isso foi a gota d'água para fazer todo mundo explodir uma revolta. Durante basicamente 5 dias, o Rio de Janeiro pegou fogo por conta dessa vacinação obrigatória. E aí o governo começou a entender que a revolta tinha focos aonde passava a vacina. O que o governo fez então? Simplesmente suspendeu a vacina, e aí quando o governo acaba com a vacinação obrigatória, a revolta basicamente acaba. As coisas são acalmadas e a revolta tem fim. O mais engraçado é que você acabou com a vacinação obrigatória e nos anos consecutivos as pessoas que tinham sido vacinadas não ficavam mais doentes. As que não tinham sido ainda estavam expostas. E aí essas pessoas começam a pedir uma campanha de vacinação. Olha só, para você ver que o que faltou foi esclarecimento por parte do governo. Tudo bem? Esse é o governo do Rodrigues Alves, que vai terminar o governo todo ali bem estruturado com café com leite, mas com questões sociais ali que foram problemáticas. E vai passar o poder para o próximo. Será que o próximo presidente vai ser um mineiro? Esse papo aí dos próximos presidentes do Brasil, a gente vê num outro encontro, beleza? Espero ter sido claro. Um grande abraço. Até mais.